Olá, seja muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Começa agora nosso informativo, por favor, fique atento. Por acreditar na educação e fazer parte hoje dessas palestras que incentivam na liderança, ressignificando também a liderança, para mim é muito importante. Eu saio daqui impactada. Quando você desenvolve uma liderança como a que foi proposta aqui hoje, uma liderança através da inspiração, através do autoconhecimento, através da transcendência pelo amor, você supera o medo e aí com certeza a transformação é inevitável. Participei hoje do Summit, foi a minha estreia, minha primeira vez, não conhecia o programa. Fiquei encantado, então quem acredita em autoconhecimento, em liderança, em transformação, em impactar o outro através do exemplo, através da inteligência emocional, através do amor, venha fazer parte, porque é um evento incrível e a gente sai daqui impactado e transformado e faz a diferença na sociedade. Neste mês de outubro, o Viva a Vida está realizando uma série de palestras sobre o cuidado com o corpo. E no dia 24, às 14h30, teremos uma palestra sobre o cuidado dos meus olhos. Estará conosco a oftalmologista Ana Cláudia Pereira. Ela é graduada em Medicina, mestrado e doutorado em Oftalmologia pela Unifesp, é professora adjunta da UFMS, diretora clínica e chefe do setor de glaucoma do Hospital de Olhos. Venha aprender conosco, o Viva a Vida te espera. Nesta quarta-feira, dia 23, às 19h30, você é nosso convidado para participar da mini-celebração com o tema Por Amor ao Brasil. Venha conhecer o Brasil, suas necessidades, sua grandeza e orar por ele. As crianças do Mini já entenderam que Jesus transforma as pessoas e pode transformar o Brasil. Nosso país precisa de leis, direitos atendidos, segurança, justiça, trabalho, educação, lazer, mas acima de tudo precisa de Jesus. Venha de camiseta amarela do Brasil e traga 1 quilo de alimento não perecível. O estacionamento Mega estará aberto. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de outubro. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o nosso site, boletim, siga as nossas redes sociais ou acesse o nosso aplicativo. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe. Vamos nos colocar em pé e adorar aquele que vive. Seja muito bem-vindo à Primeira Igreja Batista. Você que nos acompanha pela internet, seja muito bem-vindo, que a mesma unção que está sobre este lugar te alcance aí. Aleluia! Você tem liberdade para adorar o Senhor com as suas palmas, igreja! Declare junto com a gente, vai! A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Rei do louvor.
aquele que morreu. Vamos declarar, ajude a gente a adorar, vai! Aquele que vai sobre a morte triunfou. A ele louvor. Diga esse nome lindo, igreja! Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre. Amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Hey, tu és o rei, tu és o rei. Vamos declarar. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor. Aquele que morreu, declarei. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A Ele o louvor. Diga esse nome lindo. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre. Amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Hey, tu és o rei. Hey, tu és o rei. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o primogênito de Deus, a raiz de Davi, ao Cordeiro de Deus que esteve morto, mas ressuscitou. Levante a sua voz, igreja. Comece a adorar a Ele. Levante a sua voz. Ele está aqui nessa manhã. Ele vai alcançar o seu coração. Somente creia. Nós chamamos o Senhor. A igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Hey, tu és o rei. Tu és o rei. E a igreja declara: Hey, tu és o rei. Nós te adoramos, Senhor. Mais uma vez. Ele está alcançando o coração dessa igreja. Tu és o rei. Tu és o rei.
Aleluia, Senhor, nós declaramos que Tu és o único, está acima, Senhor, de tudo, és o primeiro em nossas vidas. Nós Te adoramos nesse primeiro dia de semana, entregamos a Ti, Senhor, tudo que é o primeiro em nossas vidas. Reina a nossa adoração, as nossas vidas, tudo que há em nós, adore-o e se submeta ao Seu senhorio, Senhor. Nós reconhecemos o Teu poder, que o Senhor reina, a Tua autoridade, a Sua, Senhor, é tudo Teu, tem a ver com o Senhor. Aleluia! Te adoramos, Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Aleluia, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, o dono do meu ser, tudo que sou, sempre Te adorarei.
montanhas se prostram as mãos ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Eu quero estar em ti. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Glória a Deus, santo, santo, santo é o nosso Rei. Amém? Você está na casa do Pai. Não tem coisa melhor do que chegar na casa do Pai. A gente se sente à vontade, tira o sapato, olha para aquele sofá e a gente se senta ali, se sente ali abraçado. Assim a gente precisa estar na casa do Pai. Eu estava orando e pedindo que Deus trouxesse a gente para essa atmosfera de fé mesmo, de sermos renovados em Cristo. E Deus falou comigo muito forte uma palavra que está lá no livro de Mateus. E eu orando mesmo, pedindo que o Senhor falasse conosco. Pai, porque mais uma vez estamos aqui, nesse domingo, como filhos amados, reconhecendo quem o Senhor é como Rei, como o Senhor das nossas vidas, mas o que o Senhor tem, o que o Senhor deseja de nós, porque nós queremos ser um culto ao Senhor, nós queremos ser esse culto de sacrifício ao Senhor. E às vezes a gente vem mais uma vez à igreja para receber de Deus, para buscar de Deus. Mas quando Deus está trazendo algo para a igreja, que a igreja precisa se posicionar. E essa palavra mexeu muito comigo. E fala assim: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Isso é para quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. A que posso comparar esta geração? Ela se parece com crianças que brincam na praça, queixam-se dos seus amigos. Tocamos flautas e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não se entristeceram. O que eu posso dizer dessa geração? E eu lembrei dos meus filhos, das crianças, deles quando eles estão brincando, os amigos. E eles sempre querem
dizer qual é a brincadeira, do que a gente tem que brincar. Se um não quer brincar daquilo, o outro briga porque não quer brincar. E aí um reclama, vem direto para o pai e reclama. Ele não quer brincar comigo porque ele quer brincar de outra coisa. Ele está falando que eu sou chata porque eu vim aqui te dedar. Aí o outro já grita, fofoqueiro, o que você foi falar? E aqui está falando, olha, ouça, preste atenção. O que tem acontecido com essa geração? Uma geração que parece que a gente canta e não dança. Eu estou cantando e eles não estão dançando. Eu estou fazendo e ninguém chora. Eu estou falando e nada acontece. Uma geração imatura, que não tem buscado crescer na presença de Deus. Porque quando nós crescemos na presença de Deus, nós nos tornamos servos e não desejamos ser servidos como essas crianças. Porque o que eles querem ali é que a brincadeira deles prevaleça. O que eles querem é que os pais corrijam aquele irmão que dedurou, que fez aquilo que era errado. Porque quando nós somos crianças, tudo que nós queremos é atenção para nós. É que tudo seja suprido em mim. E aqui está dizendo, o que eu posso dizer dessa geração? Jesus conhecia o pensamento deles. Jesus sabia o que passava na mente deles. Todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesmo se desintegrará. Precisamos parar de sermos crianças, de ficarmos julgando ou fofocando o que um fez ou o que o outro não fez, desejando que a palavra venha e sirva ao meu coração. Sabe por quê? Sabe o que Jesus falou para mim? Quando nós alcançamos a maturidade, nós entendemos o que é ser servo. E quando nós entendemos o que é ser servo, é porque um servo veio para servir. Jesus veio para servir, ele não veio para ser servido. E esse é o Jesus que você vive, esse é o Jesus que você busca. E nós precisamos buscar essa maturidade em Cristo de Jesus para vivermos como servos de Cristo. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a sua família, eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está o seu PGM, se você é líder, eu não sei como está a sua liderança, se Deus te chamou para fazer alguma coisa. Mas a palavra de Deus diz que um reino dividido não prospera. Então eu queria convidar você, se o seu coração está se sentindo assim, se você tem agido assim, eu estou mais como criança, que quero ser servido, do que realmente eu tenho servido a Deus com tudo que Ele tem me dado. Se a minha casa tem sido um reino dividido, onde as palavras são contrárias, eu queria te convidar a sair do seu lugar e vir aqui. Você é um sacrifício ao Senhor. A gente chega na casa do Pai e tudo que a gente quer é colocar a nossa vida diante do Pai. Fala, Pai, som do meu coração, a motivação do meu coração. Eu não quero mais ser criança na Tua presença, não. Eu quero ser criança, que o Senhor veja a pureza do meu coração, mas não um servo que só está esperando receber, mas nunca está preparado para dar tudo ao Senhor. Se o seu coração está ferido com alguém, com alguma pessoa, com palavras que disseram a você, e isso criou uma barreira no seu coração de realmente querer ser família com a igreja de Cristo, ser família dentro do seu lar. Se você conhece alguém que está passando por uma dificuldade no casamento, falou para mim, Deus, chega, vem aqui, se ajoelha como servo, vamos interceder uns pelos outros. Aqui é o lugar que a gente se une como família, porque lá na sua casa você tem o seu tempo com Deus, mas aqui a gente está como família de Deus. Se você quiser, se ajoelhe aí onde você está, mas comece a clamar, Espírito Santo de Deus, como igreja nós clamamos, papai, precisamos de Ti.
precisamos de Ti. Sabemos que sem o Senhor, nada acontece. Podemos vir aqui cantar, ouvir da Tua palavra e sairmos do mesmo jeito. Porque não deixamos o Teu Espírito curar e tratar aquilo que tem no nosso coração. Muitas vezes ainda aquela criança mimada, machucada, que só quer atenção, mas que também precisa ser corrigida, ensinada a crescer segundo os Teus valores e os Teus princípios. Papai, a Tua palavra diz que um reino dividido, ele está condenado à ruína. E às vezes nós estamos aqui, o nosso coração está tão dividido. A nossa família está aqui, mas a nossa família está tão dividida. Mas nós estamos diante daquele que pode curar e sarar todas as coisas. E por isso, como igreja, nós clamamos: Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Pai, vai ao encontro mesmo do coração de cada um dos meus irmãos, do meu coração. Nós clamamos, ó Pai, que o Senhor venha tomar o primeiro lugar na nossa vida. Pai, tirando do nosso coração tudo que nos afasta de Ti. Pai, todo o desejo de sermos atendidos, servidos, respondidos. Viemos à igreja e às vezes temos a necessidade de ter um louvor que gostamos, de recebermos uma palavra que nos alimenta, mas não estamos disponíveis a nos doar, a dar a nossa vida. Pai, nós queremos agora nos conectar mesmo à Tua verdade, que liberta, que traz cura, que traz paz, que traz renovo, que traz maturidade, que nos coloca, Deus, como servos do Deus Altíssimo. E se aqui nós declaramos e cantamos que Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Rei, então nós nos declaramos aqui como servos do Senhor. Queremos nos colocar na posição de servos, Pai. Trata os nossos corações, trata, Pai, as famílias, restaura, Pai, a começar pela Tua igreja. Precisamos nos levantar como um povo firme, forte, constante, abundante na Tua presença. Por isso, Pai, alcança cada família, cada lar, aqueles que estão clamando por um milagre na restauração dos seus lares, na restauração dos seus filhos. Papai, aqueles que estão com laços quebrados, restaura, Pai, restaura a unidade nas famílias, restaura a unidade na Tua igreja. Pai, restaura em nós um coração avivado, cheio da Tua presença, da Tua alegria, da Tua fé, da Tua esperança. Nos colocamos, Papai, na posição de servos. Usa-nos, Papai, aquele que está cansado, que parou às vezes de liderar, de servir, aquele que precisou de um tempo para se recuperar. Pai, levanta os Teus soldados novamente, homens e mulheres cheios do Teu Espírito, para, sabe, colocar a mão na obra e dizer: Pai, eu estou aqui, eu quero servir, eu quero continuar, eu quero lutar. Papai, como igreja, nós clamamos, ó Deus, que o Senhor olhe para nós, tenha misericórdia de nós e nos levante, ó Pai, como servos do Deus
Paz do Senhor, equipe linda, maravilhosa, podem sentar. Que bom estar com os irmãos mais uma vez. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Que bom estar aqui. Vou falar um pouquinho sobre o Drops dessa semana. E o Drops dessa semana fala sobre roubo. Eu sei que pode ter gente que vai falar, olha, existe diferença de roubo, de furto, mas nós estamos aqui no popular, a gente sempre chama de roubo quando alguém pega alguma coisa que não é sua, certo? E isso acontece muito com crianças. As crianças, quando elas são pequenininhas, uma das coisas que elas aprendem é sobre limites. E os limites em todas as áreas, né? A gente pode perceber na hora que vai desenhar, a criança começa a desenhar o papel, aí começa a desenhar, vai na mesa, se tiver outra coisa, vai na roupa, onde tiver. Por quê? Porque ela ainda não aprendeu os limites. Ela começa a desenhar, a professora manda dá os desenhos, né, uma flor, alguma coisa, a criança começa a desenhar, a flor ela sai do limite do contorno, porque ela ainda não compreendeu isso. Então, ela olha coisas em volta dela, ela ainda não está sabendo, isso aqui é meu, eu vou levar ou não. Então, a gente tem que começar a ensinar, isso aqui é seu, isso aqui não é. Então, o Drops dessa semana está alertando os pais sobre o roubo, sobre pegar coisas que não são suas. E na primeira infância, a gente já deve ir colocando esse valor, isso é um valor que a gente tem que preservar. Então, fique atento ao seu filho, mostre para ele o que é seu e o que não é seu, é do seu amigo e não pode pegar. Uma borracha chegou no estojo do seu filho e você não reconhece de quem que é. Ah, é do meu amigo, então você vai entregar isso aqui hoje. Não entregou, então nós vamos lá. Ou então vai na escola. Olha, meu filho chegou com isso aqui, nós estamos juntos. Eu sempre dei essa dica quando eu trabalhava em colégio também. A mãe vem com o filho, o pai vem com o filho e fala, filho, eu estou do seu lado. Ninguém vai fazer nada porque eu vou te proteger, mas nós vamos juntos devolver isso. Você dá segurança para o seu filho, ele se sente apoiado, protegido, ele sente que o herói dele, que a heroína dele está lá do lado. Mas não vamos deixar passar. A Bíblia é muito clara, o roubo leva à morte. Quando os pais são omissos, mas eu vou atrás disso. Meu amor, é só o começo. A criança, se ela não compreender isso como uma coisa muito séria, né? A gente já viu que aqui no Brasil, e quarta-feira, se você vier na mini celebração, você vai descobrir cada negócio sobre o Brasil, muito interessante. E você sabe que aqui no Brasil esse negócio de é seu, não é seu, está muito relativo, né? Mas nós, como cristãos, devemos ser bem firmes e ensinar os nossos filhos. Acesse o Drops, tem uma brincadeirinha no final que você deve fazer com o seu filho para poder fazer com que ele compreenda melhor. Todos os Drops a gente põe, a maior parte deles. É raro ele não ter uma atividadezinha para você fazer com o seu filho. Eu me sinto falando a obesos. Não obeso de tamanho, de peso, obesos da palavra de Deus. Vocês conhecem a palavra de Deus. Mas se você sabe disso, se você já faz, mande para o professor do seu filho, para o diretor da escola dele, mande para os seus amigos, para alguém lá da sua empresa que você sabe. Se não faz muita diferença para você, com certeza faz para alguém que você conhece. Nas mídias da nossa igreja, no site, no Facebook do Mini. Tem também, você pode ir lá no YouTube, você pode se cadastrar para receber toda semana. Tem muitas formas. Vamos ficar em pé enquanto vocês ficam em pé. Quarta-feira, a mini celebração do Ministério Infantil Por Amor ao Brasil. Você ama o Brasil? Vem cá que você vai conhecer mais sobre o Brasil e vai ver as suas crianças da nossa igreja, aprendendo e falando sobre o Brasil, coisas muito interessantes. Enquanto o pessoal chega, também quero pedir oração pela Sara, um bebê de 6 meses, que desde que nasceu, já nasceu com muitas dificuldades. O começo foi hidrocefalia, depois deu uma melhorada, mas vai e volta para casa. Os pais estão em frangalhos, os avós estão em frangalhos. É uma situação que deixa a família muito desgastada. E eu fiquei sabendo que, sexta-feira, esse bebê teve 70 convulsões. Eu não sei como consegue suportar. Então, nós precisamos orar.
Você sentiu como deve ser difícil? Então, lembrando, se você se lembrar durante o dia, você não só se lembrou, Deus está te lembrando para você orar. Então, ore por essa criança. Vamos realmente orar com o nosso coração, certo? Vamos fechar os olhos? Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença, colocamos a vida da Sara diante do Senhor. Queremos pedir em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua bênção esteja sobre aquela família. O Senhor diz na Tua palavra que Jesus é o príncipe da paz. Pedimos que o príncipe da paz esteja reinando naquele lar e que a Tua paz seja colocada no coração de cada um. Ó Deus, colocamos aquele bebê, Senhor, nas Tuas mãos, para que ele seja, ó Deus, cuidado pelo Senhor e que ele possa sentir, ó Deus, a Tua mão de cura, Senhor. Tem misericórdia, ó Deus. Peço também, ó Deus, sobre a mini celebração, nós queremos dar esse presente para o Senhor. Um culto a Deus, onde nós vamos orar pelo nosso país, um presente para o nosso país, preparando a nova geração para o futuro. Deus, toma nas Tuas mãos essa programação, Pai. Nós não queremos fazer um evento, nós queremos fazer um culto, Senhor. E agora que vamos subir, também precisamos do Senhor em cada sala, Pai. Todos os domingos falamos 4 vezes, toda vez que formos nos reunir com crianças, nós vamos pedir que o Senhor suba conosco, nas escadas, no elevador e em cada sala, que o Senhor esteja agindo em cada um de nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as crianças, pré-adolescentes, ali no corredor. Uma salva de palmas para as nossas crianças, meus irmãos. Pode assentar-se. Aí, demais, demais, demais. Amém. Temos lugares, algumas pessoas em pé, pode chegar. Tem bastante lugares aqui na frente. Pastor Ronaldo, conta para mim, com todo o coração, com toda a paixão, o poder do Summit. Fala do Summit para mim. E aí, gente, todo mundo super de Deus? Sim ou não? Na bênção, na graça. Olha, quero que você preste atenção num videozinho que vai passar agora, só para te provocar um pouquinho. Então, presta bastante atenção, vamos lá. E lá estava o comandante, bem na nossa frente. E ele disse isso. A diferença entre ordinário e extraordinário costuma ser apenas esta pequena palavra. Extra. E o que eu vou pedir para vocês fazerem agora não vai ser ordinário, vai ser extraordinário. E o que vai fazer a diferença será quando você duvidar totalmente da sua capacidade, mas conseguir dar a volta por cima e então me der aquele extra. E é isso que torna nosso trabalho aqui extraordinário. Sempre um pouco mais longe. Essas palavras eram extremamente simples, mas como um jovem soldado, elas eram um mundo para mim. Sabe, eu conseguia fazer aquilo. Eu conseguia reconhecer quando tudo estava sombrio e as pessoas estavam desistindo. Isso se tornava quase um gatilho. Um gatilho para ir além, quando a maioria das pessoas só desistiria. É isso aí, isso é só para provocar uma parte da palestra desse homem. Se você quiser conhecer um pouco mais, na Netflix, você aciona lá, tem muita coisa sobre ele, e ele é muito famoso aí no mundo de fora, né? Para vocês, a gente fala mundo, parece que a gente não vive nesse planeta. Mas, realmente, essa é uma das palestras que vai mexer muito com você. Ficou entre as tops lá do Summit. Então, realmente, é algo muito importante para você participar e para você perceber que você também tem influência. Esse Summit está recheado de palestras de pessoas que experimentaram aquilo que eles vão falar. E como eles puderam fazer influência a partir de coisas pequenas, às vezes, que se tornaram grandes. Quem sabe Deus só está esperando isso, para que você, a partir do lugar onde você está, você seja influência e seja um agente de transformação. Então, venha para o Summit. Olha, um aviso só, as inscrições
estão 3 vezes maiores para o mesmo período do que no ano passado. E nós nunca tivemos tantas inscrições para o Summit. E ainda existem grupos que vão se inscrever. Se eu fosse você, eu faria isso urgentemente. Pega aí o seu celular, o seu tablet, aciona lá o nosso app e faça a sua inscrição. Pastor Ronaldo está falando só a verdade. Só para você ter uma ideia, tem mais de 300 pessoas do mundo corporativo, que não são da igreja, que já fizeram inscrição. Mais de 300 pessoas que não são da igreja. Então, significa que isso é fantástico, é extraordinário, não deixe passar despercebido. O Summit tem uma proposta: quando o líder melhora, todo mundo melhora. O Summit é um recurso de transformação da nossa cidade. Ele entra em todas as camadas da sociedade, em vários segmentos. Então não perca, traga alguém, um profissional colega, seu chefe, traz gente da sua empresa, vale a pena, não é propaganda enganosa. Você vai melhorar a vida das pessoas, trazendo-as ao Summit. Legal? Nessa quinta-feira, quem aqui frequenta a Quinta Viva? Levante a mão, a quinta-feira. Temos algumas pessoas, são poucas, mas nessa quinta-feira a doutora Ana Cláudia, doutora em oftalmologia, vai falar aos presentes aqui. É uma palestra muito importante, fala da saúde e você está convidado, então não perca. Agora, na quarta-feira, você ouviu, tem a mini celebração do Mini. Eu estou vendo essa mini celebração está sendo preparada há meses. O melhor do Brasil, há meses. Então, é algo muito importante. Traga seu filho, venha para a mini celebração. E é uma oportunidade de trazer pessoas com filhos que não conhecem a Jesus ainda. Vai ser demais. Agora, a última ênfase que eu dou é a seguinte, peço perdão, porque a Rede Aliança está em festa. Haverá a ordenação do pastor José Maria. Quem aqui conhece o pastor José Maria? Olha lá, pastor José Maria, Raimunda, dá uma salva de palmas para eles. Uma história muito linda, a ordenação deles vai acontecer nesta quinta-feira, 7h30 da noite. O Colibri vai estar aqui em peso. Assim como o pastor Ronaldo é o ministro coordenador da Primeira Batista, o José Maria é o coordenador lá do Colibri. É demais, uma experiência muito grande e vai ser demais. Deus abençoe você. Gente, agora a gente tem um momento muito importante, que é você que é nosso convidado, nosso visitante. Então eu queria convidar você que está aqui, que não é membro dessa igreja, que está passando por aqui, quem está passando pela cidade, ou veio conhecer, ou de repente está procurando um lugar para ficar. Aqui é a sua casa, você pode ser da nossa família. Então, você é nosso convidado, fique em pé um instante só onde estão os nossos convidados, você que é nosso visitante, olha aqui, seja... Aí, cadê? Onde? Tem mais, não tem? Não tem? Tem mais, eu acho que tem mais convidado aí, hein? Ali, olha aí, glória a Deus. Lá atrás, você que está nos vendo também pela internet, ou por algum canal, né, lá no YouTube. Que Deus abençoe muito sua vida, você é muito, mas muito bem-vindo aqui, hein? Glória a Deus. Olha, você que está perto dessa pessoa, convide-a. Para quem sabe participar do seu pequeno grupo, pega o nome, ou um telefone, ou só o celular, se ela se der autorização, né, um WhatsApp aí, entrosá-la ali no pequeno grupo, vai ser muito 10, ela vai ser muito bem recebida e atendida com muito amor. Então, gente, agora, vamos pensar sobre este momento. Não faça isso como se você fizesse qualquer coisa, não. Sabe, o momento em que você traz o seu dízimo, o momento em que você traz a sua oferta, ele fala muito, deve ministrar muito ao seu coração. Sabe por quê? Porque só participa financeiramente aquele que acredita naquilo que ele está investindo. Você traz o seu dízimo, traz a sua oferta, e eu tenho certeza que você quer que esse dízimo, essa oferta, abençoe muitas vidas. Não é só uma questão de troca, né? Eu vou fazer uma troca aqui com Deus, eu vou dar, vou receber. Não, claro que Deus vai te abençoar, eu não tenho dúvida nenhuma. Isso é uma grande semeadura mesmo. Mas
Eu creio que este momento é o momento de dizer: Deus, eu acredito nisso aqui, eu quero contribuir com o reino, e eu quero que o Senhor use da minha oferta, eu quero que o Senhor use do meu dízimo, para que ela se multiplique e abençoe muitas pessoas. E aí você vai trazer com alegria, você não vai trazer com peso no coração. Estou tão constrangido, fica dando essas palavras. Ou vou trazer porque eu vou receber algo em troca, mas porque você realmente vai ser bênção nas mãos do Senhor. E mais uma vez eu repito, claro que também você será abençoado, mas que a alegria do teu coração seja verdadeiramente você investir no reino de Deus. Então, enquanto nós estivermos cantando, você traz seu dízimo e traz a sua oferta em nome de Jesus. Vamos cantar com alegria e contribuir com alegria também. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Você pode se colocar em pé no seu lugar, igreja. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre está, e tudo pode ser até o Senhor, igreja. Em ti eu tudo posso, e não há limite, minha força está em ti, e nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo. E a igreja declara e vai! Você pode dizer isso? E tudo pode realizar. Em ti eu tudo posso, e não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Diga! Nada é impossível. Crente, crente, diga isso, vai! Crente, 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 Jesus. Crente, 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 oh, oh, crente. E a igreja declare: em ti minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Em ti, crente, 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 crente. Aplauda o Senhor, igreja. Deus é maravilhoso.
Vamos ver se a igreja está antenada aqui. Qual que é a identidade dessa igreja aqui? Somos uma igreja? Aleluia! É o seguinte, deixa eu tirar aqui, senão eu me confundo com Samuel falando no meu ouvido. É exatamente motivado por essa identidade, de estarmos amando pessoas, de estarmos amando ao Senhor, que eu e você estivemos no Chile durante alguns dias. Estivemos no Chile através de uma equipe missionária liderada pelo pastor Djalma. E como um marco dessa chegada dessa equipe, que hoje nós vamos ouvir testemunhos maravilhosos. Hoje nós vamos sair um pouquinho do script, vamos cantar uma música em espanhol. Então eu gostaria que vocês me ajudassem, porque eu tenho um portunhol meio esquisito, mas eu espero que dê certo. Hoy puedo danzar con liberdade as boas, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Sai do chão! Celebre ao Senhor, igreja! Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, a sanidade en las aguas, queremos danzar. Queremos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, a sanidade en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Estação de igreja, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Sanidade em las aguas, queremos dançar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río e a sanidade em las aguas, queremos dançar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Celebre. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad.
Aplauda, aplauda esse Deus que traz liberdade, que tem graça, misericórdia em Cristo Jesus. Aplauda, aplauda esse Deus que está presente aqui, que reina soberanamente, e você é livre em Cristo Jesus. Há liberdade em Cristo Jesus. Há liberdade, há liberdade, há liberdade. Por isso você pode dançar, abrir seu coração e dizer: Senhor, louvado, bendito, exaltado é o nome do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Paizinho querido, te adoramos de todo o nosso coração, Senhor. Adoramos porque quando o Senhor entra, não existe mais prisões, não existe mais correntes, não existe mais a morte, porque o Senhor traz vida, o Senhor traz graça. A gente não merece, mas ela vem a si mesmo ao nosso encontro. Paizinho querido, obrigado porque o Senhor nos liberta de nós mesmos, do pecado e da morte. Pai, obrigado, Espírito Santo de Deus, porque nós temos liberdade para dançar diante do Senhor com alegria, aquele que nos libertou, aquele que nos liberou para vencer, para influenciar, para impactar a nossa sociedade. Louvado seja o teu nome. Obrigado, a Deus, porque o teu evangelho está chegando nos 4 cantos da terra. Obrigado porque tem muçulmanos, tem uma grande multidão aceitando o Senhor. Mas obrigado também porque há pessoas bem pertinho da gente dizendo: eu preciso desse Deus, eu preciso dessa alegria, e eu preciso dessa liberdade também. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor já está presente conosco. Obrigado porque o Senhor tem nos dado experiências lindas para o louvor da tua glória. Recebe todo o louvor, toda a adoração, no nome mais lindo, o doce nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Você pode se assentar. E a gente quer mostrar pelo PowerPoint algumas imagens do que foi a nossa viagem missionária nesses dias. Foi um pouco mais curta, mas foi uma viagem muito abençoada. Nós fomos em 12 pessoas e pastor Gilson foi conosco desde o começo até o fim. Foi uma bênção. Ganhou um pouquinho mais de peso? 4 quilos. A gente brinca dizendo que ainda bem que pesam as malas e não a gente, senão o excesso de bagagem era muito grande, né? Mas só para você ter uma ideia, a imagem anterior era a cidade de Temuco, aí, uma cidade com 250 a 300 mil habitantes, para você só ter uma noção, e foi de 8 a 16. A próxima fala um pouco da cidade de Temuco. Uma cidade, queridos, que o evangelho chegou ali, se espalhou por todo o Chile. E algumas igrejas, tem 65 igrejas no Chile. E para nossa surpresa, vários deles vieram aqui há 2 anos atrás. E uma dessas igrejas, não dá para contar todos os testemunhos, mas uma dessas igrejas, a Igreja Batista Alabrança, ela durante 1 ano ficou estudando todo o material que recebeu aqui, a pastor André, o pastor Gilson, o Yuri, o Ronaldo, o Leno, todo mundo, o pastor William ministrando. Eles foram rigorosamente seguindo passo a passo. 1 ano estudando, treinando. E eles começaram um pequeno grupo. E o segundo, o terceiro. E depois de 1 ano, 1 ano e 3 meses, eles têm 14 pequenos grupos naquela igreja. E amados, eles estão numa tenda, eles não num templo climatizado, lá é um pouco frio. Eles estão numa tenda que eles chamam de carpa. Mas, amados irmãos, era o céu na terra. Vendo o louvor deles, a alegria deles. E eu lembro que quando terminou o culto, que começou às 10, terminou 1h30 e ninguém saía. Era uma coisa incrível. Aí fomos almoçar e todos os 14 líderes estavam presentes no almoço. Almoçamos. Depois foi quase uma santa inquisição de perguntas, as dúvidas, a fome muito grande. O pastor Éder, de Jaraguari, pregou em uma das primeiras igrejas batistas do Chile, que tem 101 anos como a nossa, né? Não é tão grande como a nossa, mas está desenvolvendo. E até o pastor Paulo, que é o pastor de relacionamentos da convenção, que não fala espanhol, foi pregar numa igreja também.
E todo mundo entendia, era o dom do discernimento, o dom de falar outras línguas, né? E foi muito gostoso. Kids Games, nós chegamos já da rodoviária e fomos tomar um café, já fomos para um Kids Games, um trabalho com crianças numa escola. Foi muito gostoso, uma bênção, né? Isso na quinta, na sexta noite começaram as oficinas, o treinamento, mais ou menos 90 pessoas estavam sendo treinadas. Vocês estão vendo algumas fotos do trabalho do Kids Games, brincadeiras, e eles, os chilenos, já foram treinados no ano passado e já estavam juntos fazendo uma aplicação. Você faz uma brincadeira, depois tem uma aplicação moral e uma aplicação espiritual. Depois vem um livro sem palavras e várias crianças acabam aceitando a Jesus a partir daí. E na sexta, então, começaram as oficinas. O pastor Gilson foi ministrando sobre relacionamento discipulador. Depois veio Raízes, veio multiplicando pequenos grupos, que foi o Felipe Breda que ministrou. No sábado, nós tivemos um encontro com os pastores numa igreja, que foi uma benção, foi muito gostoso. 25 casais lá estavam recebendo uma palavra de Deus. O pastor Gilson falou, o pastor Paulo também falou, logo em seguida. Foi uma benção. E à tarde e à noite nós tivemos o treinamento. E a Elaine, que é da Rede do Amor, esposa do pastor Ricardo, falou sobre pequenos grupos infantis. Foi uma benção, foi muito gostoso. O Felipe falou da escola do discípulo, que eles estão implantando lá também, igual como nós aqui. Todo o material. E olha só, a irmã Nitze, onde nós ficamos hospedados, o pastor Gilson e eu, a esposa do Jorge, ela pegou o material, o Mini manda as revistas. Ela tentou fazer a tradução por uma empresa, só R$90 mil. Aí ela começou a fazer, revista por revista, folha por folha. Já é a terceira edição que ela está fazendo. E a gente começa a ver, irmãos, a alegria deles, o amor deles em servir. Há uma experiência que eles tiveram. Em abril desse ano, eles batizaram o primeiro iraniano muçulmano convertido ao Evangelho. A igreja está vivendo isso, algo assim muito gostoso, muito lindo de ver. E nós apresentamos aqui na conferência missionária o Nilton, a Sandra, a Jordana, que vão estar indo finalzinho de novembro, início de dezembro para lá. E eles estão assim contando os dias para receber, para poder abençoar. Né? Pode ficar em pé. Isso. E eles já estão fazendo um curso intensivo com o Wilmer e Yesenia, né, que são venezuelanos, que a igreja abraçou também, estão morando ali pertinho, estão fazendo uma imersão. Já estão no pequeno grupo, já estão atrás do venezuelano aqui na cidade, né, estão participando, já vão começar a escola do discípulo nessa quarta-feira. Então, assim, está acontecendo, irmãos. Não fica de fora, não. Está acontecendo. Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está movendo algo extraordinário. E a gente não pode ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Quando a gente vai observando o que eles estão desejosos, a gente fala do Veredas, eles querem. A gente fala da Escola da Família, eles querem. A gente fala do Summit, eles querem. Eles estão com a fome incrível. E eles não têm tempo ruim. Eles têm limitações, têm dificuldades, mas eles estão dizendo, queremos mais, queremos mais. Hoje são, nessas 4 igrejas que começaram, o total são de 29 pequenos grupos, irmãos. São 29 pequenos grupos. Eles não estavam batizando, estão ganhando pessoas, estão batizando, e eles estão experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a gente louva a Deus. E tem mais para os próximos anos. Pode passar aí. Essa é a cidade de Pucón. Depois de alguns dias, a gente também não é de ferro, a gente foi conhecer um pouquinho o sul do Chile é muito lindo. Essa é a visão, né? Estava um pouco nublado no dia que nós fomos, mas foi uma foto que nós tiramos no ano anterior. Ali é o vulcão que está em atividade, tá? Mas é coberto de neve. E aí a gente foi conhecer um lugar muito gostoso. Pode passar. Né? Tá aí o pessoal. Eu não me lembro quantos graus estavam, mas água quentinha, a água estava em torno de 35, 38 graus,
estava uma delícia, um lugar muito joia. Conhecemos o pastor Luiz Pinto, um pastor que, numa área de 200 metros quadrados, ele está tendo uma autossuficiência alimentar, um lugar incrível, né? E ele está aproveitando tudo, e ele foi dando uma aula de tecnologia, de aproveitamento incrível. Então, também veio aqui, a igreja dele, ele está liderando 2 igrejas, tem 7 pequenos grupos, né? E ele foi convidado para ministrar para uma equipe de professores, seria da Universidade Federal, tipo a Unicamp, né? Ou a USP de São Paulo, do que ele está fazendo, porque ele já tem tudo ali. Ele disse que, se ele viesse a faltar, morrer hoje, o seu filho poderia tomar o seu lugar, de 16 anos, e ele poderia realizar o sonho deles. É isso que está acontecendo no Chile hoje, queridos. E a última, aí é o pessoal, né, comida, comida e comida. Né, o tempo todo, em todo lugar que a gente ia, comida. E aquela foto lá de cima foi lá na rodoviária, a igreja indo em peso, se despedir da gente. Cada casa onde ficamos hospedados, a gente tinha o pessoal fazendo um devocional, tinha o pessoal orando, intercedendo, e a gente não cansava de receber abraços deles e dizer: vocês têm marcado a nossa vida. A igreja de Campo Grande tem marcado a nossa vida. Que Deus continue usando poderosamente a sua vida, intercedendo. Quem sabe um dia você vai estar conosco lá para realizar o seminário Veredas. Quem sabe você vai estar lá para ajudar um projeto social, ou até mesmo a ensinar um pouquinho dos fracassos e das vitórias do pequeno grupo que você tem vivenciado. A Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém? Isso é para a gente compartilhar um pouquinho o que foi o Chile. Ontem tivemos um culto em espanhol, estamos começando um culto em espanhol. Tem venezuelano, boliviano, paraguaios, haitianos, né, chegando. E se você fala espanhol, ou você pelo menos sabe sorrir, vem aqui, você vai participar também. Sabe sorrir? Vem conosco, você começa sorrindo, vai aprendendo aos pouquinhos e você vai crescendo. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, versos 11 a 17. Essa é a nossa reflexão nesta manhã. Lucas 7, de 11 a 17. E vai aparecer aí no telão. Vamos ler juntos a uma só voz? Vamos lá? Logo depois, depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu creio, levanta-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou ao Senhor. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, e diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amados, eu tenho aprendido que ele, Jesus, veio até mim. Pode repetir comigo? Ele, Jesus, veio até mim. Eu não tenho dúvida que eu sou salvo em Cristo Jesus. E eu louvo a Deus por isso, porque eu tenho essa certeza. E mesmo quando eu percebo isso, ou seja, que eu sou salvo, eu percebo que eu não tenho nada a ver com a minha salvação. Eu não fiz nada, absolutamente nada, nem mexi ou movi um dedo pela salvação, porque Jesus veio até mim. Jesus entrou na minha vida e salvou a minha alma, salvou o meu destino da morte eterna para a salvação eterna. Ele veio até mim e eu tenho certeza absoluta, completa, total, perfeita, porque Jesus veio até mim. Quando eu olho para os evangelhos, amados irmãos, eu começo a perceber essa afirmação, essa verdade de Jesus, vez após vez. Há passagens após passagens, ministrando
o poder de Deus, o agir de Deus de uma maneira sobrenatural na vida das pessoas. Eu olho, por exemplo, para aquela mulher pecadora na fonte de Jacó. Jesus veio até ela. Eu olho para aquele cego de nascença no templo e Jesus foi até ele. Eu percebo aquele homem, aquele mendigo pobre no poço de Jacó, na cidade de Jacó. Jesus foi até ele. Mas também lembro de um homem rico que subiu numa árvore, no topo de uma árvore, e Jesus foi até ele também. É impressionante quando a gente começa a olhar os evangelhos, ver o Senhor Jesus se movendo com poder, com autoridade, trazendo liberdade para o cativo, para aquela pessoa que está presa em circunstância desesperadora e desamparadas. E eu quero olhar com você nessa manhã para esse texto. Um texto em que a gente vai ver a maravilha do Senhor mais uma vez. Um milagre incrível, poderoso do Senhor agindo. Talvez você, como eu, possamos estar vivendo momentos de morte, de desespero. Mas Jesus está aqui para dizer, eu vou fazer a diferença. Quero convidar você para olhar aquilo que Deus pode fazer e fará, se você permitir que Ele entre na sua situação impossível que você está vivendo. Jesus chega na cidade de Naim. Queridos, você sabe o que significa Naim? Naim quer dizer agradável, prazeroso. Esse é o sentido. Até hoje, os israelenses, quando recebem uma pessoa, quando conhecem uma pessoa nova, eles dizem e usam a expressão Naim meod, ou seja, prazer em lhe conhecer. Esse é o sentido. E eu tenho aprendido algumas verdades nesse texto, de Lucas 7, de 11 a 17, eu quero compartilhar com você essas verdades. A primeira verdade é que ele, Jesus, veio, era um tempo de morte. Vamos falar juntos? Quando ele veio, era um tempo de morte. O versículo 12 vai nos ensinando o seguinte: ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo um enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Amados, eu começo a aprender aqui nessa verdade que Jesus estava chegando na cidade de Naim. E ele, Jesus, chegou, não era um tempo de alegria. Jesus chegou no momento de morte, de tristeza, de lágrimas. Quando Jesus está chegando aqui, queridos, havia o sentimento de perda. Lembre-se que Naim significa um lugar prazeroso, um lugar alegre, mas não havia nenhuma alegria, nenhum prazer naquela cidade naquele momento, porque a morte havia invadido e roubado a alegria do povo daquela cidade. A gente é informado no versículo 14 que era um filho único. Imagina, e eu e minha esposa temos um filho só. Imagina se fosse ele. Um único filho. E o texto vai dizendo que ele estava morto, queridos. Estava morto. Não podia fazer mais nada, absolutamente nada, para que pudesse reverter aquela realidade. O povo estava junto com aquela mãe e aquele jovem morto numa maca, indo pelos portões da cidade, rumo ao cemitério frio, para enterrar o seu único filho. E eu posso imaginar como é costume, quando a gente vê um funeral passando, um cortejo, geralmente nós paramos, a pé ou de carro. Não foi diferente naquela cidade de Naim. Todo mundo parou de fazer o que estava fazendo e se uniu àquela multidão em direção aos portões da cidade, em direção ao cemitério. Eu fico imaginando que à frente estava aquela mulher chorando, em pranto, desesperada, porque havia perdido o seu filho. Atrás vinham aqueles que carregavam numa maca, não num caixão, mas numa maca carregando, uma maca aberta, o corpo estendido do seu filho ali. Em seguida, vinha talvez os parentes, os amigos mais achegados. Havia choro, tristeza. Provavelmente também havia pessoas que foram pagas para estar lá e chorar e cantar juntamente com o corpo. Essa era a realidade, a cena naquele momento em que aquele menino estava sendo carregado para ser enterrado naquela cidade. Aquele jovem, com certeza, tinha planos na vida como você e eu. Aquele jovem, com certeza, ele tinha planejado casar,
ter filhos. Mas estava morto agora. Aquele jovem, com certeza, tinha planos de trabalhar, sustentar a ele, sua família e sua mãe, que era viúva. Mas agora ele estava morto. Aquele jovem que tinha os olhos que brilhavam com a juventude, agora estava turvo por causa da morte que havia abraçado. Aquele jovem que sorria, que imaginava, pensava, agora a fria morte havia abraçado e tomado a sua vida. E não havia mais o que celebrar. A morte chegou e trouxe consigo toda a crueldade e mágoa que poderia possuir. Queridos, a morte é uma experiência do ser humano desde que Adão e Eva decidiram desobedecer no jardim do Éden ao Senhor Deus. Adão decidiu tomar um caminho diferente do caminho que Deus tinha planejado e traçado para ele, a desobediência. Quando Adão decidiu isso, quando ele tomou da fruta, ele desobedeceu, a morte se instalou a partir dali. E toda pessoa que nasce, a morte busca reivindicar vida após vida, uma atrás da outra. Se você abrir Gênesis capítulo 2, versículo 17, você vai encontrar o texto da palavra de Deus, Deus falando para Adão, olha, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que dela você comer, você certamente morrerá. Mas se você for um pouquinho mais para frente, em Gênesis capítulo 5, versículo 5, você vai encontrar o mesmo Deus relatando no texto, dizendo que Moisés viveu 930 anos e morreu. Quando eu começo a perceber, amados irmãos, a ação da desobediência na vida de Adão e Eva, a consequência. A partir dali, de Adão e Eva, a morte começa a perseguir a você e a mim a cada dia. Com exceção de Enoque e Elias, que andou tão perto de Deus, a morte começa a nos perseguir a cada dia. E a morte vai chegar para mim e para você querendo ou não. A morte chegou na cidade de Naim, queridos. A frieza da morte alcançou todo mundo. E eu creio que há mais nesse texto nos ensinando do que uma morte fria, física, de um filho único de uma mãe. Eu creio de todo o meu coração que a representação da morte física daquele jovem quer nos ensinar algo mais profundo e mais sério que nós podemos estar vivendo, que é a morte espiritual. Uma vida seca, embora viva, se locomova, faça algo, lá dentro, na sua alma, está gritando desesperadamente. Olhe mais uma vez, Gênesis 2,17, Deus está dizendo para Adão, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque dela, se você comer, certamente morrerá. Se você olhar na sua Bíblia, você vai perceber que é exatamente isso que está escrito na sua Bíblia, Gênesis 2,17. Mas você também vai perceber que Adão não morreu nem naquele dia, nem no dia seguinte. E eu me pergunto, por quê? Deus estava dizendo, olha, se você comer, você vai morrer. E Adão não morreu. O que eu aprendo com isso? É que há algo mais profundo que Deus quer nos ensinar. Que vai além da morte física, a morte espiritual. É como aquela série de Walking Dead, que você está vivo, mas está morto. Você pode perceber que vai muito mais além do que a morte física, meus amados irmãos. A Bíblia vai nos ensinando que o salário do pecado, o resultado do pecado, a consequência do pecado é a morte. Está se referindo não somente à morte do corpo, mas à separação eterna do Senhor Jesus. Morrer todos nós vamos. Você não tem como escolher não morrer, não tem. Mas você tem como escolher passar a eternidade com Jesus, ou escolher passar a eternidade sem Jesus. O resultado de andar fora da vontade de Deus é uma escolha que só você pode fazer e ninguém mais pode fazer. É escolher deliberadamente, como Adão fez. Eu sabia que não podia comer, mas eu comi. Deus está nos ensinando que o salário, o resultado, o pagamento da desobediência
é a morte. E escolhi alguns versículos para ilustrar isso em diversos textos da palavra de Deus. Salmo 9, verso 17. Diz assim o Senhor: voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. Segundo Tessalonicenses 1, 8, 9. Ele, o Senhor, punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do Senhor Jesus. Verso 9. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Há um sentido para a gente entender que a morte, ela vai chegar. E nós podemos, antes da morte física chegar, estarmos mortos em relação para com Deus. Aquele jovem aqui de Lucas, filho único daquela viúva, ele estava lá fisicamente, mas ele não podia sentir o amor, o desespero, o carinho da sua mãe ou das pessoas em sua volta. Aquele jovem estava lá, ele ia ser enterrado no cemitério, numa terra fria, mas isso não iria fazer a menor diferença na vida dele, porque ele estava morto. Ele não podia sentir o afago de um parente que podia tocar-lhe o corpo. Não fazia a menor diferença, porque ele tinha partido dessa vida. Ele estava morto. Assim é uma pessoa que ainda não teve uma experiência com Jesus. Assim é uma pessoa que anda deliberadamente fora da presença de Deus. E esse retrato, essa figura de um homem, de uma mulher, eu fico olhando que fisicamente nós estamos vivos. Nós olhamos, nós ouvimos, nós pensamos, nos movemos, mas a gente está fora da presença de Deus. E espiritualmente nós somos mortos. O texto vai ensinando que eu não vou conseguir ver o que Deus tem para mostrar para mim. Quando eu ando pelo caminho de Adão e Eva, da morte, eu não vou perceber a ação de Deus, o mover de Deus e o que Deus está fazendo no mundo. Eu vou ficar indiferente à cruz do Evangelho, eu vou ficar indiferente à palavra de Deus, indiferente à ação de Deus. Os dons que Deus tem para você, meu amado, minha amada, vai ser indiferente, porque você está fora do projeto e do plano de Deus para a sua vida. Quando eu começo a olhar para essa realidade, eu penso, eu estive lá. Antes de aceitar o Senhor Jesus, eu estava lá. E se você é salvo em Cristo Jesus, você já esteve lá. Se você não tem Jesus na sua vida, se o Senhor Jesus não governa a sua vida, você está lá nesse exato momento. Vocês podem estar vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Não há sentido, valor, prazer, alegria. Isso é terrível, isso é horrível existir, mas saber que o Salvador do universo não governa a minha vida. Tenho uma pergunta para você. Você está pronto para a chegada da morte na sua vida? Para você refletir. Será que aquele jovem estava pronto quando a morte chegou para abraçá-lo e levá-lo? Essa é a primeira pergunta para nós. E a primeira verdade é essa: quando ele veio, era um tempo de morte. Talvez você está vivendo momentos assim de morte, não sabe o que fazer, desejando partir desse mundo. Mas olha, ele veio até mim, ele virá até você em nome de Jesus. Segunda verdade que eu aprendo nesse texto, versículo 14, quando ele veio, era um tempo de desespero. Repete comigo, quando ele veio, era um tempo de desespero. O versículo 14, amados, vai dizendo algo extraordinário. Depois, aproximou-se Jesus e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Preste atenção. Para o que você está fazendo, pensando, e preste atenção. Queridos, quando nós estamos olhando aqui, havia um homem morto, era o filho único de uma mulher que era viúva. Aquela mulher havia sentido a frieza, a dureza cruel da morte a partir do seu marido. Ela era viúva. As lembranças que ela tinha era do que era no passado, o seu casamento, mas ela não tinha mais marido agora. Ele havia partido. Era a lembrança de que ela e o marido geraram um filho que trouxeram ao mundo.
Mas o marido já não existia, havia sido tomado. E agora o seu filho, de igual forma, foi tomado pela morte. Olhe para essa mulher. Essa mulher já não tem quem iria cuidar dela. Como de costume, os filhos devem enterrar seus pais. Aqui o texto era o contrário. A mãe estava enterrando o seu filho, que já tinha enterrado o seu marido. Era um momento de desespero, de dor, de sofrimento. Era um momento em que não havia um assistente social ou assistente à viúva. Isso significa que aquela mulher débil, vulnerável, talvez com idade avançada, ela estava em desespero porque ela sabia que não tinha sustento para ela. Em desespero porque ela sabia que não tinha ninguém que poderia cuidar da vida dela. Em desespero porque ela iria depender da ajuda de outras pessoas. Quando Jesus veio, era um tempo de desespero na vida daquela mulher. Mas há algo mais aqui, apenas além da morte de um filho amado. Quando eu olho para essa mulher, que não tinha ninguém que poderia cuidar dela, eu começo a olhar a figura de uma pessoa perdida. É exatamente isso. Uma pessoa que não tem ninguém para cuidar, que não vai ter sustento, que não tem esperança. Ela está perdida. E talvez nessa manhã há pessoas exatamente assim, perdidas, sem direção. Pessoas que estão dizendo assim, olha, aqui é meu último cartucho que eu tenho, minha última opção que eu tenho. E eu quero dizer para você que você está no lugar certo, porque aqui é um lugar em que o nosso Deus faz milagres. Aquela mulher estava presa ao desespero e à escravidão. O pecado escraviza, meus amados. O pecado mutila e incapacita de você enxergar o que Deus tem para você. Existem 3 palavras que nos ensinam o sentido do pecado. O primeiro é a palavra pecado, é errar o alvo. Sabe aquele lançamento de dardos que tem aquele negócio redondo para você acertar o alvo? Esse é o sentido. É mais ou menos você dirigindo um carro. Você não sai da sua casa para bater em um outro carro. É um acidente de percurso. Esse é o sentido da palavra pecado, errar o alvo. Aconteceu, não planejei, não queria, mas aconteceu. Mas existe uma segunda palavra, a palavra transgressão. Transgressão é quando eu sei o limite, para lá está errado, para cá é a vontade de Deus. E eu deliberadamente tomo um passo à frente e começo a caminhar, transgredindo os valores e princípios de Deus. E faço isso muitas vezes. Mas vai chegar um momento que da transgressão vira iniquidade. Eu cruzei a linha tantas vezes que eu já não tenho mais força, eu não tenho mais motivação para voltar para o centro da vontade de Deus. Isso é iniquidade. Aquela mulher estava exatamente assim. Ela estava sem esperança, sem ninguém cuidando dela, sem ninguém para dar direcionamento. E ela estava escravizada ao pecado. E a palavra de Deus, lá em Efésios 2, de 1 a 3, ela fala o efeito do pecado na vida de um ser humano. E talvez seja a sua realidade ou a minha, quando a gente olha caminhando fora da vontade de Deus. Efésios 2, 1 a 3 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Há inúmeros textos que vão falando da palavra de Deus sobre a escravidão que o pecado traz na nossa vida quando a gente toma deliberadamente. Mas pastor, eu não estou fazendo nada de errado. Mas você sabe o que é certo e não está fazendo. Você está desobedecendo
a vontade de Deus. Se você nunca foi salvo em Cristo Jesus, se você nunca confiou em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, você está na mesma condição que aquela mulher, que aquele menino, morto em pecados nesse exato momento. Mas essas circunstâncias que envolviam aquela mulher, faziam aquela mulher estar impotente. Eu não posso, eu não tenho poder. Eu queria ter meu filho, mas não tenho. Essa é a morte física. Mas passar a eternidade fora da presença de Deus é desesperador. Segunda pergunta para nós nessa manhã. E a segunda pergunta é: o que está te impedindo de viver para Deus agora? Responda para o Senhor no teu interior. O que está impedindo de você dizer: Senhor, eu quero andar na tua presença, viver para o Senhor todos os dias da minha vida. Quando Jesus veio, era um tempo de morte. Quando ele veio, era um tempo de desespero na vida daquela mulher. Mas terceira verdade que eu encontro nesse texto: quando ele veio, foi um tempo de entrega. Repete comigo: quando ele veio, foi um tempo de entrega. Versículo 15 diz assim: e se levantou, sentou-se, começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Graças a Deus, amados irmãos, que a história não termina com a morte de um filho único que morreu, ou que uma mãe estava desesperada. Quando o povo enlutado estava seguindo aquele cortejo pelos portões da cidade de Naim, indo rumo ao cemitério, estava chegando um outro grupo, uma multidão acompanhando Jesus, o Senhor poderoso, vivo, transformador, que estava encontrando na entrada da cidade. Quando eu percebo, o primeiro grupo estava sendo liderado por uma mulher, chorava desesperada pela perda do seu filho. O segundo grupo de Jesus era liderado pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse segundo grupo de Jesus estava festejando, um alegre, porque do versículo 1 ao versículo 10, eles estavam ainda relembrando Jesus curando o servo do centurião. Havia alegria na liderança de Jesus entrando na cidade. Enquanto aquela mulher havia pranto, desespero, choro, porque a morte havia chegado. Começo a olhar, amados, dois grupos. O grupo daquela mulher indo em direção ao cemitério, à morte, ao desespero. O segundo grupo, o grupo de Jesus, o Senhor da vida entrando na cidade. E a vida é assim. Ou estamos num grupo, saindo da cidade, indo para o cemitério. Ou estamos no segundo grupo, o de Jesus, em direção à pátria celestial. Entrando na cidade que Deus tem planejado para mim e para você. Entrando na cidade que Deus está preparando para um dia vivermos lá. Apocalipse 21, verso 4 diz: e Ele, o Senhor, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E ainda em João, capítulo 14, de 1 a 3, ele diz: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estou. Haviam dois filhos naquele encontro na cidade de Naim. Um era o filho da viúva, morto rumo ao cemitério. O outro era o filho único do Deus vivo e poderoso, que entrando pela cidade ia fazer algo poderoso acontecer na vida daquela família. Haviam dois sofredores na entrada da cidade de Naim. Um era aquela mulher sofrendo a perda do marido, a perda do filho. O outro era Jesus, que tomou sobre si os meus e seus pecados, as nossas enfermidades, para nos salvar e nos dar a liberdade como seus filhos na eternidade, num lugar maravilhoso. Haviam dois inimigos ali na porta de Naim. E o primeiro inimigo, a morte, que tomou aquele menino de novo indo em direção ao cemitério. Mas havia Jesus que venceu a morte. Venceu a morte ali naquele momento
e venceu a morte na cruz, dizendo: eu sou maior do que a morte, eu sou maior do que a sua aflição, desespero e dor. Quando Jesus chegou a Naim naquela tarde, era um momento de morte e desespero, mas Jesus transformou em libertação aquele momento. Eu aprendo, o Senhor no versículo 12 vai falando para aquela mulher: não chore, mas mais ou menos dizendo assim, que a paz do Senhor venha sobre ti, mulher. Jesus estava cheio da compaixão. Aquela mulher não havia convidado Jesus para vir ao funeral, mas Jesus mesmo assim veio sem ser convidado, porque sabia da sua dor e da sua necessidade. Aquela mulher não estava buscando mas Jesus veio no momento exato, preciso, para tirar toda a dor e o sofrimento. Talvez aquela mulher nem conhecia, nem havia ouvido falar de Jesus, mas Jesus sabia quem ela é, como Jesus conhece a sua vida e a minha perfeitamente. Eu fico olhando, amados, embora Jesus não foi convidado, não foi procurado, ele estava lá, porque era o momento certo de agir na vida daquela mulher. Eu aprendo nos versículos 13, 14 e 15, que quando Jesus chegou, querido, geralmente quando a gente vê um cortejo a gente para. Jesus fez diferente, por isso que ele é tremendo. Jesus foi até o cortejo, pôs a mão na maca e todo mundo parou. É possível que Jesus esteja pondo a mão na maca na sua vida agora. E Jesus fala para aquele jovem: levante-se. E queridos, eu lembro de alguns contos no Nordeste, em que se fazia missas e cultos em que um morto ficava em pé. Não sei como, mas eram as histórias que eu ouvia do meu bisavô. Mas eu posso até considerar isso, do morto ficar em pé. Mas tem dois sinais claríssimos da ação poderosa de Jesus. É que aquele morto se sentou, é o primeiro sinal. O segundo é que aquele morto começou a falar com Jesus. Eu fico imaginando o que será que aquele jovem que havia estado morto e agora estava com os olhos abertos, sentado, o que será que ele estava conversando com Jesus, o autor da vida, o príncipe da paz? Eu não sei você, mas eu acredito que os homens são mais curiosos do que as mulheres, porque quando chegar no céu eu quero saber: Jesus, conta para mim, o que aquele jovem falou para você? Não está registrado no texto o que ele falou, mas está registrado no texto que ele falou. E você não viu nenhum morto. Eu fico imaginando, você talvez num funeral, e eu já pensei isso: Senhor, o que iria acontecer se esse morto dentro do caixão saísse e se levantasse? Eu imagino que a grande maioria já estaria em outro estado, mais rápido do que avião, com medo. E se você contasse para alguém ia rir, dizendo: você está doido. Alguns iriam desmaiar, outros não teriam reação, mas alguns com certeza iriam abraçar e dizer: Deus é poderoso para trazer de volta aquele a quem eu amava. Foi isso que aconteceu com aquele jovem ali, irmãos. Jesus disse: levante-se. E ele se levantou, obedecendo imediatamente a voz do Deus vivo e poderoso, e começou a falar com o autor da vida. Começo a observar, Jesus se moveu com graça e poder, quebrou aquele cortejo naquele dia, e ele entregou o seu filho à sua mãe. Você pode imaginar a alegria daquela mulher, recebendo o seu único filho, tendo esperança de um trabalho, de uma vida, de uma família, de um recomeço. Esse é o momento de entrega. O que Jesus fez naquele dia de Naim, Ele também pode fazer na minha vida e na sua vida. Você pode estar atolado em pecados, numa condição desesperada, mas Ele veio até mim, Ele veio até você, Ele está aqui nesta manhã para transformar o que seria choro e pranto em algo extraordinário. E a última pergunta para nós: o que está te impedindo de entregar a sua vida para o Senhor Jesus agora?
O que te impede, meu amado, minha amada, de se render aos pés do Senhor Jesus? Eu lembro que eu tinha 17 anos na cidade de Recife, e o meu sonho era estudar nos Estados Unidos. Eu havia ganhado uma bolsa, eu ia estudar no estado da Geórgia. Havia 3 meses que eu havia aceitado a Jesus, novo na fé, cheio da presença de Deus. E eu falei: pai, ganhei uma bolsa, vou poder estudar nos Estados Unidos. Ele sorriu para mim e disse: não, filho, você vai comigo para a cidade de Porto Murtinho. Você está rindo porque não era com você. Eu fui no mapa, porque não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha Google, não tinha internet. Eu fui no mapa procurando a cidade de Porto Murtinho. E sabe o que eu encontrei? Nada. Eu mudei o nome da cidade de Porto Murtinho para Porto Mortinho. Estava morto, não existia. Eu disse: Senhor, e agora o que eu faço? Efésios 6:2 diz, e o Senhor falou para mim naquele dia: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bens e prolongue os dias sobre a terra. Obedecer a Deus, abrir mão dos sonhos. Eu disse: Senhor, se essa é a tua vontade, eu vou obedecer. Vim para a cidade de Porto Murtinho, morei lá, uma cidade incrível, grande, 3.544 pessoas, contando meu pai, minha mãe, eu e minha irmã. Eu morava em frente à praia de Boa Viagem, continuei morando sobre a água do Rio Paraguai. Mas sabe, amados irmãos, eu não me arrependo em nenhum momento de abrir mão dos sonhos que era somente meu e entender que o que Deus tem é incomparavelmente melhor. Foi aqui nessa terra que encontrei a minha esposa, estamos há 32 anos casados. Foi aqui nessa terra que Deus nos deu o nosso filho, o único filho, que também já está casado, está na rede Uni. Foi aqui que Deus nos chamou. É aqui que eu estou, sabendo que o que Deus tem é incomparavelmente melhor. Feche os seus olhos, baixa a sua cabeça, e Deus está perguntando: o que está impedindo de você entregar a sua vida para Jesus? Você não pode sair aqui nesta manhã sem responder algo para o Senhor. Você está pronto para se entregar e se render aos pés do Senhor Jesus? Você está pronto para começar uma nova jornada que vai mudar a história da sua vida e o seu futuro na eternidade com o Pai Celestial? Eu quero te dar essa oportunidade agora em nome de Jesus. Se você deseja se render, se entregar a Jesus, começar uma caminhada com Ele, você pode fazer isso de uma maneira muito simples, mas muito poderosa e importante. Você pode erguer a sua mão e dizer: eu quero começar a caminhar com Jesus nessa manhã. Se você quer isso, onde você estiver, erga a sua mão e eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Amém. Há mais alguém? Erga a sua mão bem alto, sem a vergonha nenhuma, dizendo: eu preciso de Jesus, eu preciso. Amém. Pode baixar sua mão. Mais alguém? Levante sua mão. Amém, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém? Levante sua mão. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Já vi, pode baixar. Eu quero orar, e eu quero orar bem pertinho de pessoas que começam uma vida nova. Eu queria convidar você que levantou a sua mão, você pode vir aqui perto de mim. Eu quero orar com você, com esse Pai Celestial que entrou na cidade de Naim e disse: hoje é um dia prazeroso e de gratidão. Hoje é um dia de transformação. Venha aqui, entrega a sua vida ao Senhor, caminhe diante do Senhor. Não tenha medo ou vergonha. Ele te ama, Ele te ama, Ele quer o melhor para você. E você tem o poder de tomar a decisão e dizer: eu quero Jesus na minha vida. Sai do seu lugar, venha rápido, rápido. Eu quero orar com você e por você nesse momento, em nome santo de Jesus. Isso, pode vir. Se você não levantou a mão, mas há desejo no seu coração, saia correndo. Dia 2 de maio de 81 foi um dia igual como esse. Eu percebi, Jesus está aqui. Ele veio. Era um tempo de morte, mas Ele me trouxe vida. Ele veio, era um momento de desespero, mas Ele transformou em um momento de alegria.
Era um momento de entrega e eu disse: Senhor, entrego tudo para Ti. Tudo, tudo, tudo. Igreja, fique em pé e estenda suas mãos para essas vidas que estão dizendo: sim, Senhor, eu quero convidar vocês a orarem junto comigo. Eu vou falar e repita bem forte: deixa o inferno ouvir a decisão que vocês fizeram nessa manhã. Diga assim comigo: querido Deus, eu te amo, eu estou apaixonado pela Tua palavra, eu te agradeço pelo Teu perdão hoje na minha vida. Eu sou grato a Ti, porque o Senhor tem uma nova vida para a minha vida. Eu te recebo como Senhor e Salvador. Me guia, muda, porque eu quero Te seguir todos os dias da minha vida. Eu me entrego totalmente, por completo, ao Senhor, Rei da Glória. Oh, Senhor Jesus, eu te agradeço de todo o meu coração por essas vidas. Eu te louvo. Não há palavras para expressar a alegria da minha alma, porque o Senhor está aqui presente. Porque o Senhor se faz presente e o Senhor usa apesar de nós. O Senhor usa e o Senhor quer nos usar para o louvor da Tua glória. Pai, quebra qualquer sentimento de morte na vida desses amados irmãos e irmãs agora, em nome de Jesus. Quebra todo o desespero, sentimento que está invadindo sua alma, seu coração, a sua história. Começa, Senhor, a escrever com a caneta do sangue do Cordeiro uma nova história na vida de cada um dessas pessoas, para eles poderem ver que o Senhor invade o nosso coração é com graça, com alegria, com perdão, com começo. Espírito Santo de Deus, vem sobre cada um deles. Que eles sintam não apenas o perdão do alto céu, mas eles sintam a gratidão do coração deles em dizer: Senhor, eu quero viver para Ti todos os dias da minha vida. Ajuda-nos como igreja a encontrar um pequeno grupo para que eles tenham um ninho de amor e de aconchego, onde eles possam viver transformações incríveis. Eles possam experimentar o milagre do Senhor na vida deles e na vida da família deles. Ó Deus, se alguém aqui não tem família, que nós sejamos a família deles nessa manhã. Que eles se sintam abraçados pelo Senhor Jesus. E eles possam ouvir como o Senhor Jesus falou àquela mulher: não chore, porque o milagre hoje começou a acontecer. Pai, Senhor, usa a Tua igreja, a igreja do Senhor. Vai despertando na Tua igreja fome do Senhor. Vai despertando em homens e mulheres aqui, Senhor. Eles não estão longe de Ti, mas a verdade é que também não estão tão perto como deveriam estar. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. Constrange o nosso coração a estar mais perto do Senhor. Constrange o nosso coração de a cada dia, a cada manhã, abrir a Tua palavra e ter direção fresquinha do céu para a nossa vida, para as decisões da nossa vida, para as escolhas da nossa vida. Eu te agradeço, ó Deus, por essa manhã, no nome mais lindo, o doce nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vou pedir para vocês, pode aplaudir, igreja. Igreja, fique em pé, não se mova. Você que veio à frente, tem gente preparada, quer te dar um material, quer pegar o seu nome para a gente começar a orar. Fique em pé, igreja, não se mova, por favor. E, por favor, preencha, a gente quer acompanhar você. E eu quero orar com a igreja finalizada. Igreja, feche seus olhos. Pai, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para Te adorar. Paizinho querido, nos leva para o campo missionário que é lá fora, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, e nos leva para o louvor da Tua glória. Nos usa essa semana e nos dá experiências para a gente adorar o Teu nome e dizer: o milagre aconteceu nesse trabalho, nesta vida, nesse vizinho,
no meu companheiro de trabalho. Leva-nos em paz. Essa é a doce oração que fazemos, no nome de Jesus. Amém, amém. Vai na bênção, vai na graça do Senhor Jesus.